E as crises hídricas no Brasil continuam sendo tratadas como um problema natural ou de responsabilidade dos cidadãos. Mas um estudo recém-publicado demonstra o papel dos setores produtivos que mais consomem a água do país em um cenário de descontrole e lacunas de gestão. Veja na reportagem de Alex Mirhan, do Brasil de Fato. Um estudo recente da ONG FASE, Solidariedade e Educação, indica o descontrole dos órgãos públicos sobre os recursos hídricos usados pela iniciativa privada. Os principais destinos desse item precioso e cada vez menos abundante no país são a agricultura irrigada e a mineração, autorizadas a obter volumes monumentais de água mesmo sem indicar as fontes. Os estados são responsáveis por 92% das outorgas de uso. Alguns poucos CNPJs são autorizados ao direito de extrair, né, quantidades imensas, inimagináveis, assim, de litros de água por hora, e tudo isso na base da informação dada por elas próprias, né? Então, o processo de outorga ele é autodeclaratório, né? Então, assim, isso está previsto na lei, mas é muito ilegítimo, né? Porque você oferece uma base de confiança para esses atores que eles mesmos dizem qual é a vazão que eles vão consumir, e o Estado não tem nenhuma capacidade de fiscalização. Para planejamento e gestão da água, garantir água para todos, né, de forma sustentável, a gente tem a outorga, a cobrança pelo uso da água e o enquadramento dos rios como instrumentos que fazem o tripé da gestão. Então, eu não posso conceder uma outorga se eu não tenho o rio enquadrado. E a outorga é de captação e uso da água e de lançamento também, né? Qual água que eu devolvo? E esses setores, eles vêm nessa cultura falsa de abundância. O maior usuário privado das bacias superficiais é disparado o agronegócio irrigado, para onde são reservadas 1/4 do total de outorgas do país e para onde vai 70% da nossa água bruta. Uma realidade que vai na contramão das justiças ambiental e social. Tem até assentamentos de reforma agrária sendo, por exemplo, desapropriados de forma rápida, drástica, porque a instalação ali de uma área para a expansão do agronegócio irrigado é considerada de interesse público, né? Mas, assim, interesse público para quem, né? Como que incentivar uma atividade que destrói nosso patrimônio hídrico é interesse público, assim, né? E destrói de várias formas, né? Destrói pela captura intensiva, mas destrói porque lança caudas de agrotóxicos nas águas que todo mundo vai beber e todo mundo vai adoecer, né? O poder público precisa fazer com que o nosso agronegócio entenda que essa conta, a água é muito barata para o agronegócio. E é ele que exporta a nossa água, né? Isso não entra na conta da exportação. Na verdade, se eu fosse uma assessora de advocacy da Frente Parlamentar do Agro, eu estaria buscando soluções e mudanças de comportamento para essa sustentabilidade. Vai ficar sem água. É o setor que primeiramente será prejudicado na disputa. Já a mineração, embora tenha bem menos outorgas que o agronegócio, consome grande parte dos recursos em poucos empreendimentos, especialmente em Minas Gerais e São Paulo. Você tem, inclusive, áreas em que o aquífero é o território de extração do minério, né? Então, você é um quadrilátero, como chamam lá em Minas, né? O quadrilátero ferrífero aquífero, né? Então, você destrói a canga para extrair o minério e você destrói a zona de recarga do aquífero imediatamente, né? Então, eu acho que assim, né, eu acho que a gente tem essa realidade, assim, né, muito drástica. O Congresso Nacional ainda não aprovou um projeto de emenda constitucional que coloca o acesso à água como direito humano. Também não aprovou ainda a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que poderia considerar a outorga como um instrumento de gestão e controle da água. No próprio governo federal, o tema ainda estaria sob forte influência do Centrão, enfraquecendo as políticas públicas e mantendo a outorga como uma simples etapa burocrática. Nós temos, então, essa política pública de gerenciamento de recursos hídricos fragmentada, um pedaço em cada ministério. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional com uma parte, Ministério das Cidades com outra parte, Ministério do Meio Ambiente com uma outra parte, lá numa Secretaria de Povos, Bananá e Água, né?
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o órgão gestor máximo para tratar dessas outorgas, dessas regras, né, básicas de fundamentos, princípios dessa política, foi desmontado no governo passado e até agora não foi reorganizado. Ambientalistas pedem maior rigor sobre o volume captado e devolvido para os aquíferos, cujo coeficiente poderia ser passível de recompensas ou punições. Também criticam o fato de as pessoas serem as primeiras a serem penalizadas em caso de crises hídricas, com apelos ao racionamento individual quando nunca se fala de aplicar moratórias aos maiores consumidores de água no país. No texto da lei você tem autorização para revisão ou suspensão de outorgas em caso de estresse hídrico, em caso de comprometimento dos múltiplos, né, dos usos múltiplos das águas, em caso de paradigmas relativos a questões ambientais. Né? Então, você tem uma lei que prevê a necessidade desse instituto, né, de você poder responsabilizar e interromper a arquitetura da impunidade sobre quem são os reais grandes consumidores de águas. Né? Mas, na prática, isso não existe. Né?